paz do Senhor Jesus. Fique à vontade, sente-se à mesa, vamos conversar, vamos continuar. Esse vídeo é uma continuidade do vídeo anterior. Continuidade daquilo, sabe? Que conversamos, que falamos a respeito da hipocrisia e de que o Senhor condena é a mentira, é aquilo que a gente aparenta ter e na verdade a gente não tem, aquilo que a gente demonstra ter e não tem. É isso que entristece, sabe? Porque sim, a Deus, e não só a Deus, eu acho que entristece a nós também. Você já sabia de um assunto, chamou alguém para conversar e aquela pessoa mentiu para você a respeito do assunto? Falou outra coisa para você a respeito do assunto? Sinalizou outra coisa mesmo você sabendo a verdade? E talvez mesmo sabendo que você sabia a verdade, a pessoa simplesmente não falou com você e não quis se abrir e falar ali a verdade. Te entristeceu. Talvez você achou que era uma falta de confiança, ou então você achou que a pessoa quis realmente te enganar dizendo que era algo e não era. E isso traz uma tristeza pro nosso coração, né? Mesmo sendo falhos, mesmo sendo humanos, isso traz tristeza pro nosso coração. E o que eu acho, assim, o que eu gostaria, né, na verdade, é que você meditasse sobre isso, sobre o sentimento que vem pro seu coração quando você se relaciona dessa forma com alguém, tem esse tipo de relacionamento. Você sabe que a pessoa agiu falsamente, né? Ela mostrou ser algo que ela não era. Nós temos a certeza, a convicção que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele sabe de tudo, ele está em todo canto, ele vê tudo. Ele é conhecedor de tudo. E mesmo assim, a gente tenta enganá-lo, tenta lubridiá-lo com as nossas falácias, com os nossos jeitos, com a nossa forma de agir. Isso é muito triste, porque muitas das vezes a gente está enganando a si mesmo, mas tem aquelas vezes que a gente sabe que está agindo de forma errada. E isso o Senhor Jesus condena. Ele usou algo natural que trouxe para a minha vida e para a sua vida. Quando a gente entende o porquê que ele fez o que fez no literal, né? A gente olha e vê assim, uau, Deus realmente condena isso. Para não ficar nas minhas palavras, vamos ler Marcos capítulo 11, versículo 12, 13 e 14, que diz assim: E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se talvez pudesse encontrar nela alguma coisa. Chegando até ela, nada encontrou senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. Presta atenção. Não estava no tempo de figo. E Jesus respondendo, disse à figueira: Nenhum homem coma do fruto de ti daqui em diante para sempre. Os seus discípulos ouviram isso e aquela figueira, a gente sabe em outras passagens, que aquela figueira ela secou. Ela não deu mais frutos. Ninguém mais comeu daquele fruto. Talvez pensando assim, que injustiça. Não era a época de frutos. Jesus teve fome, ele foi até a figueira, e porque ele não encontrou e não estava no tempo dela dar frutos, ele ficou muito chateado, talvez decepcionado, porque estava com fome, e aquela figueira não o alimentou, não supriu a expectativa dele, e ele injustamente foi lá e amaldiçoou. Não. A palavra diz que ela estava cheia de folhas, e quem conhece um pouquinho, eu não sou muito, mas eu fui estudar exatamente por isso. As figueiras, quando ela tá na época de fruto, ela dá folhas. Então as folhas sinalizam que ela tem fruto. Então não estava na época, mas se tem folhas, tem frutos. E quando ele foi comer do fruto, não tinha fruto. Então Jesus, ele condenou porque ela estava sinalizando algo que ela não tinha. Ela estava, de uma forma, mostrando que tinha algo que não tinha. Algo que, por ela sinalizar, ele foi buscar. E por ela estar agindo de uma forma, vamos botar aqui, né? Mentirosa. Ele amaldiçoou, ela nunca mais deu fruto. Eu e você precisamos ter nossa identidade muito bem formada em Deus. Formada em quem Ele é, para que não venhamos ceder à tentação de ter folhas ao invés de frutos.
de demonstrar que temos algo que quando Jesus vir para comer não vai encontrar. Então, o que eu e você necessitamos é verdadeiramente respeitar as nossas estações. Jesus, ele não está preocupado se você já está perfeitamente transformado, se você já não tem mais nada contra o que lutar, se você não tem mais nada que melhorar. Ele não pediu para que você fosse perfeito, perfeito só ele é. Nós somos santificados por ele, por quem ele é, e dia após dia nós vemos vivendo uma conduta de santificação para chegar até o padrão que ele deseja. Jesus não está preocupado porque ainda temos alguns defeitos, algumas falhas, estamos nos esforçando para melhorar. Jesus, ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado que deixa ele não só entristecido, trazendo para minhas palavras ao ponto de realmente, sabe, amaldiçoar aquela figueira que Jesus não vai, claro, não nos amaldiçoar, mas ele vai simplesmente nos cortar, vai simplesmente nos tirar, porque a árvore que está no solo, que não está dando fruto, ela está ocupando espaço que pode ser de outro que vai dar fruto, então ele tira. Então, aquela figueira, quando a nossa vida, quando ele olha, ele não vai te condenar se você não tem o fruto, se não está na estação. Ele vai te condenar se você estiver aparentando o teu fruto fora da estação que você não tem. Aí sim vem a condenação, porque o que ele quer é a sinceridade no nosso coração. Senhor, eu não estou na época de frutos. Eu queria tanto poder te alimentar, Senhor, mas eu não estou na época do fruto. O Senhor vai ter que procurar em outra árvore. O Senhor vai ter que procurar em outro lugar o alimento, entende? Um dia desses, o Senhor, eu vim para minha janela, e quando eu abro a janela do meu quarto, no quintal, eu vejo não só as árvores frutíferas do meu quintal, mas do quintal dos vizinhos. Então eu olhei para um lado, a mangueira já assim, com os frutos ainda de vez, mas já bem carregadinha. Eu olhei para o coqueiro, eu vi os cocos lá, bem grandinhos, parece que estão cheios de água. Eu olhei para a jaqueira, jaca já grande, bem considerável, bem bonito. Mas o pé de cajá, ele só tem folhas e poucas folhas. Ele nem tem muitas folhas. Eu posso ver 1, 2, 3 frutos secos que ficaram da estação passada. Aí o Senhor, ele começou a ministrar no meu coração o processo de cada árvore. Como cada árvore estava. Uma que estava ali, né? Como eu falei, a mangueira já a ponto de estourar, né, na sua estação, mas já com bastante, com o pé bem carregado, que já dá para colher e pegar um fruto maduro, mas que ainda tem muito para sair, mas já tá, sabe, estourando. A jaca, já com jacas consideradas, e olha que lindo que tem 2 pés de jaca. Um pé de jaca mais alto e um mais baixo, mas todos os 2 com jaca. E não é estatura, entendeu? Que vai impedir uma ou outra de dar fruto, ou vai dar mais frutos ou menos frutos. Não é a estatura física dela. É olhando pro coqueiro que é bem alto, que às vezes é até difícil para pegar o fruto, né? Porque é bem alto. E olhando no meio delas todos, o cajá que não está na estação dele. Mas ele tá ali, com poucas folhas, e tá ali. Aí o Senhor começou a ministrar, ele tá no tempo de buscar mais água, de aprofundar mais a raiz, tempo de buscar mais, não tá no tempo de frutificar, de alimentar, de dar, e sim de buscar, de receber, de se nutrir. E ele falou, tá vendo, não há competição entre as árvores, cada uma está fluindo na sua estação e de acordo com a quantidade que vai dar e do jeito que vai dar, não importando a estatura. Eu achei aquilo incrível, porque se tivermos num lugar com identidades bem estabelecidas, nós não vamos ficar olhando pro fruto do outro e se preocupando, eu não tô no fruto, eu não tô na minha estação, eu tô na minha estação. Qual é a tua estação? A minha estação é de buscar água, então eu vou buscar água. Então Deus não vai condenar o cara, é porque eu cheguei aqui, né? Ele vai chegar lá no quintal, e a mangueira vai me oferecer o fruto. Mas a jaqueira também tá me oferecendo. O coqueiro também tá. E você? Deve ser cajazeiro, não sei. O cajá, e aí? Cadê que eu quero? Não tem. E aí?
Aí o cara já vai falar assim, mas eu não tenho. Ele vai falar assim, então porque você não tem, eu vou te condenar. Não! Jesus sabe que ele está no tempo de buscar água, então ele não vai te cobrar aquilo que não está na sua estação. Ele não vai te cobrar aquilo que não está no seu tempo. O que ele combateu ali foi a hipocrisia. O que ele vai combater é a hipocrisia. Por quê? Porque ela aparentou ter algo que não tinha. Seria o quê? Um acaso ter. Poderia? Poderia, ora. Poderia. Talvez tinha o fruto da estação anterior, mas não tinha, era só folha. O que que ele não quer que eu e você finjamos que temos o que não temos. Ele quer a nossa sinceridade. Eu estou na estação, ele vai respeitar a sua estação. Ele não vai te fazer cobrança além daquilo que você pode oferecer para ele hoje, da sua capacidade de hoje. Ele não vai. Mas em contrapartida, se você quiser oferecer, mostrar para ele algo que ele não está te pedindo, ele não está te cobrando, mas se ele for buscar e não tem, porque você está sinalizando que tem e ele chega na hora e não tem, é isso que ele condena. Então, que venhamos a ser sinceros com Jesus, porque mesmo ele sendo conhecedor de todas as coisas, nós tentamos lubridiar, a gente tenta enganar, a gente tenta mentir, a gente tenta apresentar algo que nós não temos e queremos mostrar algo que não somos naquele momento capazes. Jesus só te pede aquilo que ele sabe que você pode oferecer. Então não sinalize algo que você não tenha. Não finja ter algo que você não tem. Não finja que, eu tô cheia do Espírito com a palavra, quem manda ter uma palavra para dar. Deus não te deu uma palavra, sabe? Espera ele dar. Mas você tá demorando, eu quero muito ter uma palavra. Espera, ele sabe o tempo. Ele vai se mover quando ele quiser. Não tenta querer dar algo que você ainda não tem, não tá na sua estação. Então, não faça como aquela figueira que sinaliza ter algo que não tem. De acordo com a sua estação. Firma a sua identidade em Cristo. Firma a sua identidade nele. Nós precisamos ter a nossa identidade muito bem estabelecida. Para não se comparar, para não fingir, para não querer mostrar algo que nós não temos e não estamos vivendo naquele momento. Eu sei que ninguém quer chegar e falar assim, eu tô na fase só de buscar água, eu não tenho fruto. Eu tô infrutífera. Ninguém quer. Todo mundo quer ser produtivo, todo mundo quer fazer algo. Mas a gente vai ter momentos assim e a gente precisa falar. Nesse momento, não. Nesse momento, não. E às vezes, por sempre você ter fruto, há uma cobrança muito grande. E há uma necessidade do outro de querer buscar algo em você. Mas não tenha não se sinta pressionado ao ponto de querer dar o que você não tem. E ainda que estiver falando, não me impressiona, não. Porque eu não sou figueira fora de estação. Eu dou o fruto na estação própria para me dar fruto. Então, não ceda a nenhuma chantagem de querer mostrar algo que você não é ou que você não tem. Dá o fruto na estação correta naquilo que você tiver. Sinaliza quando realmente tiver algo para ser entregue. Então, é isso que eu queria dividir. Busca essa identidade em Cristo. Busque estar firme com Ele. Sempre, sempre, sempre sendo sincero com Ele. Sendo de verdade. Amém? Fica com Deus. Tenha um dia abençoado. Espero que você tenha conseguido discernir, aprender, absorver essa palavra, tomando posse e vivendo sem competição, sem comparação. Ainda que você esteja no quintal, ainda que você esteja na igreja, que tá todo mundo fluindo no Espírito, integrando profecia, curando, dando domínio próprio, mas você ainda tá no processo, tá tudo bem, porque você ainda tá no tempo de buscar a água. Depois você derrama todo o fruto que vai frutificar na estação certa. Eu sempre falo que as folhas são os dons e o fruto é o fruto escrito em Gálatas. Mas hoje eu também quero trazer como, talvez, porque às vezes as pessoas, quando você tem um dom e você anda num dom, a pessoa vem em você em busca do dom. Mas às vezes o Senhor não está naquele momento te usando no dom. Então não se sinta na obrigação de usar aquilo que Deus não quer se mover. Então, de fingir e de entregar algo que venha da carne. Não. Espera o Senhor fazer para poder você manifestar. Então, às vezes você vai falar assim, você vai fazer só uma oração normal. Mas eu esperava algo mais. Mas o Senhor não quis. Então, frustra a expectativa do homem, mas não frustre a expectativa do Senhor de se posicionar e de falar. Se Deus não falar, eu não falo. Tá bom? Fica com Deus, tenha um dia abençoado em nome de Jesus.